prestar conta do caminho e do que fez durante toda a sua peregrinação. Jesus fala para Tomé isso com muita veemência e que serve para todos nós. A resposta a Tomé serve para todos nós, que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Igualzinho quando o Senhor, o grande eu sou, responde para Moisés: Senhor, o senhor tem certeza que eu vá por esse caminho mesmo? Voltar para o caminho do Egito e lá de novo? Eu já tentei pelas minhas próprias forças, sabe? E o próprio povo não aceitou. É porque você foi nas suas limitações. Eu vou munir você de poder. O grande eu sou vai munir você de poder. Então somente creia nele, porque os sinais acompanharão os que creem. Se você ficar focado no Senhor Jesus Cristo, submeter a sua vida e ter comunhão com ele e com o seu Espírito, os sinais vão acompanhar. Se você crer, os sinais vão te acompanhar e vão dar cumprimento à palavra de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua família. Ele é o caminho, não existe outro. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Os outros caminhos levam ao inferno, pois ídolos são demônios. Né? Ia citar o acontecimento que ocorreu essa semana, mas não vou nem trabalhar esse assunto, que é algo já desgastante, que já falamos tanto aqui na igreja. Veja como os ecumênicos já estão reunidos diante de alguém que faleceu. Né? Não que desejamos a morte de ninguém, nada disso. Só queremos dizer que esses que acreditam que vários caminhos levam a Deus estarão fadados à derrota. Homem nenhum é mediador para a redenção, para súplicas e preces. Somente o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é Deus. Esse é o único mediador. Veja no verso 7. Se de fato me conhecesseis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conhecereis e tende visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Veja aqui, Pedro, Tomé e agora o Filipe. O Filipe entra com o seu questionamento. Filipe está questionando acerca de Deus. Fala um pouco de Deus aí. O Senhor afirmou algumas coisas que parece que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus mesmo? E aí veja o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele. Jesus respondeu no verso 14:9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha só como o Senhor Jesus Cristo, com suas indagações, desmonta aqueles que pensam que Deus é maior que o Filho é menor que o Pai. Veja que em pé de igualdade o Senhor Jesus Cristo disse: Deus esteve sempre com vocês, e hoje Ele está aqui encarnado na pessoa de mim, que sou o Filho dele, o unigênito, único em essência de igualdade. E mais adiante ele vai falar de alguém que em pé de igualdade será concedido, pois é o Paráclito, é alguém igual a ele. Esta passagem é a confirmação da doutrina da Trindade. Não encontramos Trindade, o nome Trindade na Bíblia. Trindade é um termo designativo para comprovar que os atributos do único Deus estão presentes na pessoa do Filho de Deus e presentes na pessoa do Espírito de Deus. Veja que Jesus está dizendo: estou há tanto tempo convosco, o Pai, o Deus Altíssimo, está há tanto tempo convosco e ainda não compreendeste? Nos símbolos lá nós vemos a glória de Deus se manifestava ali no tabernáculo, protegendo o povo, com coluna de fogo, com a grande nuvem protegendo o povo do calor escaldante, desprendendo o maná todas as manhãs. No templo de Salomão, essa glória ali veio, a presença de Deus, e agora na pessoa do Filho encarnado, o mesmo Deus. No Monte da Transfiguração isso ficou bem claro, pois a nuvem envolveu o corpo do Senhor Jesus Cristo, que ficou em luz resplandecente, roupas alvejantes, mostrando a sua divindade. E a voz do Altíssimo afirmou: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, eu me comprazo. É o próprio Deus ali se manifestando para os discípulos em intimidade, naquele monte, no Monte Carmelo. Veja no 14:10. Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e quem faz as suas obras. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a palavra profética de Isaías, de que o Messias seria munido do Espírito do Deus Altíssimo, do Espírito do El Shaddai, para dar visão aos cegos, liberdade aos cativos, romper com os grilhões, romper com as forças das trevas. Veja o que ele está afirmando aqui: mas o Pai que permanece em mim, de eternidade a eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um com o Pai, e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é um com o Pai e um com o Filho. Vamos avançar aqui no verso 15. Se me amardes, obedecerei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse ensinamento veio a calhar aqui, veio trazido pelo Senhor Jesus Cristo de forma muito intencional, porque eles já estavam cientes do discurso do Senhor Jesus Cristo, que ele haveria de passar por todas as torturas, a prisão, passar por todo aquele plano de conspiração, haveria de sofrer, e eles pensavam: se o Senhor morrer, como nós vamos ficar? Veja a vida de muitas pessoas quando alguém no ambiente do trabalho, um líder ou uma pessoa muito importante para exercer determinada função, ele sai da empresa. Muitos vão ficar ali: como é que nós vamos conduzir essas tarefas sem aquela determinada pessoa? Talvez os discípulos pensaram: como é que nós vamos chegar em casa e voltar dizendo: olha, fomos que nem os discípulos de João Batista, seguimos João Batista e o João Batista morreu. Como aqueles que seguiram outros que se diziam Messias, né? Conduziram até algumas insurreições, sendo descendentes de Judá. Eu sou descendente de Davi, vou promover a libertação. Esses discípulos também tinham essa mentalidade. Largamos tudo. Pedro, André lá largaram a empresa pesqueira e foram seguir o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morre, e aí? Como é que vão ficar as coisas? Os discípulos ficaram tanto que preocupados com essa circunstância. É nessa situação que o Senhor Jesus Cristo fala em conceder um consolador, alguém igual a eles, alguém para andar lado a lado, um advogado, um ajudador, o preceptor, um conselheiro. Todos os atributos inerentes do Filho de Deus e do próprio Deus, da presença de Deus, estão inseridas nesse Paráclito, neste Consolador que haveria de ser concedido. Veja que ele revela mais do 14:16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. Outro igual a mim. Veja que o Senhor Jesus Cristo fala em pé de igualdade. Outro Paráclito, outro conselheiro, outro advogado, outro médico dos médicos, outro conselheiro, outro orientador, outro mestre, igual a mim, para estar para sempre convosco. Então muitas vezes o diabo vai tentar roubar essa palavra da tua vida. Quando? Quando vem a frustração. A igreja flerta com suas obsessões, com suas paixões, se apaixona por coisas do mundo, troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. E aí o que acontece? O diabo rouba essa palavra, a semente do teu coração. E aí quando vem a consequência do seu pecado, da sua apostasia, você começa a xingar Deus e você se esquece, né? Que o Consolador aqui ficou prometido para sempre sobre a sua vida. Você acaba perdendo, né? Não que ele não possa vir novamente resgatar você da onde você se meteu, mas muitas pessoas entristecem o Espírito Santo ao ponto do Espírito Santo se retirar, como Sansão entristeceu tanto o Espírito Santo, se esquecendo da sua missão, ali convivendo com prostitutas, bebendo vinho, perdeu os seus cabelos, né? Quebra de comunhão, apostasia, abandono da missão que aconteceu, perdeu os 2 olhos, né? Que humilhação. Mas ali moendo a pedra de moinho, com a pedra de moinho, o trabalho de um jumento, ele em arrependimento busca o poder de Deus e os seus cabelos crescem,
Seus cabelos iam crescendo conforme a sua oração penitente. E o poder veio, o poder do vingador para vingar os seus olhos vieram ali dentro do templo de Dagon, na casa do inimigo, na casa do adversário. Dagon foi derrotado e o Espírito do Deus Altíssimo fez Sansão prevalecer. O Espírito é fiel, sendo nós infiéis, o Espírito permanece fiel. O que o Espírito Santo quer das nossas vidas é o quê? Um coração contrito, um coração penitente, um coração obediente. Senhor Jesus, não me deixe te entristecer. Pede força e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Consolador é dado para sempre. Como eu já afirmei em outras mensagens, Deus sempre intencionou habitar em meio ao seu povo. E Ele fez isso de diversas formas, com diversas simbologias palpáveis, tangenciáveis. E agora, efetivamente, Ele está sobre a consciência do crente para interferir nos nossos sentidos, nas nossas escolhas, no nosso falar, no nosso tato, no nosso caminhar, no nosso agir. Ele está sobre as nossas vidas. Se a gente pende muito para a carne e não alimenta o espírito, o que acontece? Nossa carne vai esbanjar e praticar aquilo que ela bem entende. Mas se nós dissermos não para a carne, para a nossa natureza decaída, e buscarmos no Espírito, o Espírito de Deus vai atuar no nosso espírito, em nossa consciência, e vai nos tornar a cada dia filhos santificados, filhos que obedecem e filhos que servem e cumprem o propósito de Deus com os dons e os poderes, as faculdades, os poderes do Espírito Santo. Veja no verso 17: o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Veja que pessoas iletradas, pessoas que exerciam diversas funções que na cultura daquela época poderiam ser muito honrosas, homens letrados talvez como Mateus, né? Muitos da época exerciam também talvez as mesmas funções que os apóstolos, mas veja que a estes, os apóstolos, está sendo revelado e concedido o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. E quando nós vamos, como os apóstolos, prosseguindo em conhecer ao Senhor, em todas as situações, nas aflições, nas dificuldades, este Espírito vai mostrando o amor de Deus e as provisões de Deus nas lutas, nas dificuldades, e nós vamos compreendendo a sua ação, o seu poder e o seu plano. Veja que na vida do Filho de Deus isso fica bem claro. Deus o escolheu para o sofrimento e por meio do sofrimento salvará muitos. Deus escolhe Paulo como vaso para sofrer por amor ao meu nome. Então veja que muitas vezes Deus reserva na agenda daquilo que Ele quer concluir a nossa vida, está uma data marcada lá de você passar por uma frustração, por uma desilusão. Mesmo que pratiquemos a justiça, vamos passar por uma injustiça. E é sofrendo essa injustiça, como o Filho de Deus sofreu, que nós vamos provar do amor de Deus. Ele está conosco para nos revigorar. Veja no verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja que agora ele coloca a pessoa dele, porque o Espírito Santo vai estar com eles, eles têm um Pai. O Espírito do Pai está sobre a vida deles, confirmando que eles são filhos de Deus. Eles não são órfãos. E ele fala: vocês vão me ver de novo. Eu voltarei para, lá no futuro, ressuscitar vocês dentre os mortos, para fortalecer os meus filhos cristãos que vão suceder lá para frente. A Igreja Remanescente Cristã Filadélfia e tantos cristãos que estão propagando o Evangelho, pelo poder do Espírito, vão se encontrar com o Filho de Deus. Veja verso 19: dentro um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, ó. Dentro de mais algumas horas, vocês já não vão me ver mais, porque ele haveria de passar pela traição, a conspiração, e atingir o seu objetivo ali, de capturar o Filho de Deus, de, pela arbitrariedade, condená-lo injustamente à morte de cruz,
mas depois ele ressuscitaria. E quando ele ressuscita, ele tem várias aparições, e ele vai aparecer novamente para os discípulos e demonstrar: eu ressuscitei. As mulheres serão as privilegiadas, pois elas vão contemplar o Senhor Jesus Cristo primeiramente. Maria Madalena tem esse privilégio de ser a primeira missionária incumbida. Diga a Pedro que eu ressuscitei. Eu vou ter com eles já já. E Maria não queria soltar, né? Me solta, Maria, eu preciso ir. Deixa, Maria, deixa eu ir, vai lá avisar. Né? Maria ali se apega ao mestre, Rabone, o Senhor ressuscitou, né? Ela não queria sair dos pés do mestre. Queria continuar abraçada com o mestre. Porque eu vivo e vós também vivereis. Ó, apontando que os discípulos haveriam de ressuscitar dentre os mortos. E nós que cremos e pregamos a mensagem da ressurreição, também viveremos para sempre. Porque pregamos essa mensagem e o poder do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos está nessa palavra e vivifica as nossas vidas espirituais. Para nós concluirmos, veja no verso 30. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Note que é príncipe aqui. Esse príncipe aqui é falado lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9. É um príncipe maligno, né? Veja que João fala de vários anticristos, né? Então alguns são até bem disfarçados, porque eles fazem boas obras, se vestem parecido com São Francisco de Assis, mas isso é só disfarce. A sua doutrina é mentirosa, sua doutrina é enganadora, semelhante ao pensamento de Jezabel, semelhante ao pensamento esotérico dos nicolaítas. É coisa do diabo, é disfarçado de filantropia. Veja que ele fala aí que o príncipe deste mundo não tem nada em comum comigo. Por quê? Não obedece ao Espírito de Deus. Ele está submetido ao espírito do diabo, o espírito demoníaco. Não se deixe enganar. No mundo em que estamos vivendo hoje, este espírito de engodo, disfarçado com imagem, com quadro, com roupa, com barba, com cabelo longo de Jesus Cristo, é mentiroso, é paródia, é engodo, disfarçada de grandes filantropos. Mentira! Leva ao engodo, leva à destruição. O verdadeiro Cristo nos leva a obedecer à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos leva a viver em santificação, pois sem santificação ninguém verá Deus. O verdadeiro Espírito nos leva a fazer obras até maiores daquelas as quais realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quando esse servo de Deus realiza algo maior do que as obras realizadas pelo Senhor Jesus Cristo, ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo e glorifica o Senhor Jesus Cristo, e não a ele para exaltar o ego dele. Deu para você entender? Então Jesus já falava, ó, o príncipe do engodo, o espírito do anticristo já está no mundo enganado. Mas nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, e a vitória é certa. Venceremos por Ele, o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus.